Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 5, verso 12. O conhecimento da autorrealização, embora livre de toda afinidade material, não assenta bem se desprovido de uma concepção do infalível Deus. Qual, então, a utilidade das ações fruitivas, que são naturalmente dolorosas desde o início e transitórias por natureza, se elas não são empregadas no serviço devocional ao Senhor? Significado. Como se referiu acima, condena-se não apenas as literaturas comuns, desprovidas da glorificação transcendental do Senhor, como também as literaturas védicas e a especulação sobre o tema do Brahman impessoal, quando são desprovidas de serviço devocional. Se mesmo a especulação sobre o Brahman impessoal é condenada nas bases acima, o que dizer então do trabalho fruitivo ordinário, que não se destina a cumprir o objetivo do serviço devocional? Este conhecimento especulativo e este trabalho fruitivo não podem levar ninguém à perfeição. O trabalho fruitivo, em que quase todas as pessoas em geral estão ocupadas, é sempre doloroso, seja no começo, seja no fim. Ele pode ser frutífero apenas quando é feito em subordinação ao serviço devocional ao Senhor. No Bhagavad Gita, também se confirma que o resultado de tal trabalho fruitivo deve ser oferecido ao Senhor, pois de outro modo ele conduz ao cativeiro material. O autêntico desfrutador do trabalho fruitivo é a personalidade de Deus. E assim, quando se emprega este no gozo dos sentidos dos seres vivos, converte-se em fonte de graves problemas. Verso 13. Ó Vyasadeva, tua visão é completamente perfeita. Tua boa fama é imaculada. Estás firme no voto e situado em veracidade. E assim podes, em êxtase, pensar nos passatempos do Senhor, para que as pessoas em geral se liberem de todo o cativeiro material. Significado. Por instinto, as pessoas em geral gostam de literatura. Elas querem ler e ouvir das autoridades algo sobre o desconhecido. Mas seu gosto é explorado por literaturas desafortunadas, que estão repletas de temas para a satisfação dos sentidos materiais. Tais literaturas contêm diferentes tipos de poemas mundanos e especulações filosóficas, mais ou menos sob a influência de Maya, terminando no gozo dos sentidos. Essas literaturas, embora inúteis no verdadeiro sentido da palavra, aparecem ricamente ilustradas para atrair a atenção dos homens menos inteligentes. Assim, as entidades vivas atraídas ficam mais e mais enredadas no cativeiro material, sem esperança de liberação por milhares e milhares de gerações. Sri Narada Rishi, sendo o melhor entre os Vaishnavas, é compassivo com todas essas vítimas desafortunadas das literaturas inúteis, e assim ele aconselha Sri Vyasadeva a compor uma literatura transcendental que não seja apenas atrativa, mas que também possa trazer liberação de todos os tipos de cativeiro. Srila Vyasadeva, ou seus representantes, são qualificados porque são corretamente treinados a ver as coisas em sua verdadeira perspectiva. Srila Vyasadeva e seus representantes são puros no pensamento, devido à sua iluminação espiritual. São fixos em seus votos, devido a seu serviço devocional, e estão determinados a liberar as almas caídas que definham nas atividades materiais. As almas caídas estão muito ansiosas por receber novas informações diariamente, e os transcendentalistas como Vyasadeva ou Narada
podem fornecer a tais pessoas ansiosas em geral ilimitadas notícias do mundo espiritual. No Bhagavad Gita está dito que o mundo material é apenas uma parte de toda a criação e que esta terra é apenas um fragmento de todo o mundo material. Há milhares e milhares de literatos em todo o mundo, e eles criaram muitos e muitos milhares de obras literárias para informação das pessoas em geral, por milhares e milhares de anos. Desafortunadamente, nenhuma dessas obras trouxe paz e tranquilidade à Terra. Isso se deve ao vácuo espiritual nessas literaturas. Portanto, as literaturas védicas, especialmente o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, são especificamente recomendadas para a humanidade sofredora alcançar o desejado efeito da liberação das dores da civilização material, a qual está devorando a parte vital da energia humana. O Bhagavad Gita é a mensagem oral do próprio Senhor, registrada por Vyasadeva, e o Srimad Bhagavatam é a narração transcendental das atividades do mesmo Senhor Krishna, que por si mesmas podem satisfazer os desejos ansiosos dos seres vivos de paz eterna e liberação das misérias. O Srimad Bhagavatam, portanto, é destinado a todos os seres vivos em todo o universo, para a total liberação de todos os tipos de cativeiro material. Tais narrações transcendentais dos passatempos do Senhor só podem ser descritas por almas liberadas, como Vyasadeva e seus representantes fidedignos, que estão completamente imersos no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Somente para tais devotos, os passatempos do Senhor e sua natureza transcendental manifestam-se automaticamente, por força do serviço devocional. Ninguém mais pode conhecer ou descrever os atos do Senhor, mesmo que especule sobre o assunto por muitos e muitos anos. As descrições do Bhagavatam são tão precisas e acuradas que qualquer coisa que tenha sido predita nessa grande literatura, cerca de 5.000 anos atrás, está acontecendo agora. Portanto, a visão do autor compreende passado, presente e futuro. Tais pessoas liberadas, como Vyasadeva, são perfeitas, não apenas pelo poder de visão e sabedoria, mas também pela recepção auditiva, pelos pensamentos, pelos sentimentos e todas as outras atividades dos sentidos. Uma pessoa liberada possui sentidos perfeitos, e é somente com sentidos perfeitos que se pode servir ao proprietário dos sentidos, Rishikesh, Sri Krishna, a personalidade de Deus. O Srimad Bhagavatam, portanto, é a descrição perfeita da toda perfeita personalidade de Deus, dada pela toda perfeita personalidade Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas. Verso 14. Qualquer coisa que desejes descrever, discrepante em algum ponto de vista do Senhor, simplesmente produz reações, em diferentes formas, nomes e resultados, para agitar a mente, assim como o vento agita um barco que não tem ancoradouro. Significado: Sri Vyasadeva é o redator de todas as descrições das literaturas védicas, e assim ele descreve a realização transcendental de diferentes maneiras, a saber, mediante atividades fruitivas, conhecimento especulativo, poder místico e serviço devocional. Além disso, em seus vários Puranas, ele recomenda adoração a muitos semideuses sob diferentes nomes e formas. O resultado é que as pessoas em geral estão perplexas sobre como fixar suas mentes no serviço ao Senhor. Elas estão sempre ansiosas por encontrar o verdadeiro caminho da autorrealização.
Srila Narada Deva está enfatizando este defeito particular nas literaturas védicas compiladas por Vyasadeva. E assim, ele tenta ressaltar a descrição de tudo em relação ao Senhor Supremo. E a ninguém mais. De fato, não existe nada além do Senhor. O Senhor manifesta-se em diferentes expansões. Ele é a raiz de toda a árvore. Ele é o estômago de todo o corpo. Jogar água na raiz é o processo para aguar a árvore, assim como alimentar o estômago permite o suprimento de energia para todas as partes do corpo. Portanto, Srila Vyasadeva não deveria ter compilado nenhum Purana, além do Bhagavad Purana, porque o mais leve desvio desse caminho pode arruinar a autorrealização. Se o mais leve desvio pode causar tais estragos, o que dizer então da difusão deliberada de ideias separadas da verdade absoluta, a personalidade de Deus? A parte mais defeituosa da adoração a semideuses é que ela cria uma concepção definida de panteísmo, terminando desastrosamente em muitas seitas religiosas, prejudiciais ao progresso dos princípios do Bhagavatam, que é suficiente para apontar o rumo exato da autorrealização, na relação eterna com a personalidade de Deus, através do serviço devocional com amor transcendental. O exemplo do barco perturbado pelo redemoinho é muito apropriado a esse respeito. A mente desviada do panteísta nunca pode alcançar a perfeição da autorrealização, devido à condição perturbada na escolha do objeto. Verso 15. As pessoas, em geral, estão naturalmente inclinadas a desfrutar, e tu as estimulaste nesse sentido, em nome da religião. Isso é realmente condenado e completamente desarrazoado. Por serem orientadas sob tuas orientações, elas aceitarão tais atividades em nome da religião e dificilmente se importarão com as proibições. Significado: a compilação de diferentes literaturas védicas por Srila Vyasadeva, baseada na execução regulada de atividades fruitivas, como são descritas no Mahabharata e outras literaturas, é aqui condenada por Srila Narada. Os seres humanos, por causa do longo contato com a matéria, vida após vida, têm uma inclinação natural, devido ao hábito, a esforçar-se pelo domínio da energia material. Eles não fazem ideia da responsabilidade da vida humana. Esta forma humana de vida é uma oportunidade de escapar das garras da matéria ilusória. Os Vedas destinam-se a voltar ao Supremo, voltar ao lar. Girar no ciclo de transmigrações, numa série de vidas que somam 8.400.000, é uma vida aprisionada para as condenadas almas condicionadas. A forma humana de vida é uma oportunidade para escapar desta vida aprisionada. E sendo assim, a única ocupação do ser humano é reestabelecer sua relação perdida com Deus. Em tais circunstâncias, uma pessoa nunca deve ser encorajada a fazer planos para o desfrute dos sentidos, em nome de práticas religiosas. Tal desvio da energia humana resulta numa civilização desencaminhada. Srila Vyasadeva é autoridade em explicações védicas no Mahabharata e outras obras, e seu estímulo ao desfrute dos sentidos, de uma forma ou de outra, é uma grande barreira para o avanço espiritual, porque as pessoas, em geral, não concordarão em renunciar às atividades materiais que as mantêm no cativeiro material. Em determinado estágio da civilização humana, quando essas atividades materiais, em nome da religião, como sacrificar animais em nome de Yagya, eram muito predominantes, o Senhor encarnou-se como Buda e desacreditou a autoridade dos Vedas, para dar fim aos sacrifícios de animais que se executavam em nome da religião.
Isso foi previsto por Narada, e por isso ele condenou tais literaturas. Os comedores de carne ainda continuam a executar sacrifícios de animais diante de algum semideus ou semideusa, em nome da religião, porque em algumas literaturas védicas recomenda-se esses sacrifícios regulados. Eles são assim recomendados para desencorajar o comer de carne, mas gradualmente o propósito de tais atividades religiosas é esquecido e os matadouros multiplicam-se. Isso porque os materialistas tolos não se importam de ouvir outras pessoas que estão realmente na posição de explicar os ritos védicos. Nos Vedas se diz distintamente que a perfeição da vida nunca é alcançada por trabalho volumoso, ou por acúmulo de riqueza, ou mesmo pelo aumento da população. Ela só é alcançada através da renúncia. Os homens materialistas não dão ouvidos a tais preceitos. Segundo eles, a assim chamada ordem de vida renunciada destina-se àqueles que são incapazes de ganhar a vida, por causa de algum defeito físico, ou a pessoas que não conseguiram alcançar prosperidade na vida familiar. É claro que em histórias como Mahabharata há tópicos sobre temas transcendentais, juntamente dos tópicos materiais. O Bhagavad Gita está no Mahabharata. Toda a ideia do Mahabharata culmina nas instruções finais do Bhagavad Gita, de que devemos abandonar todas as outras ocupações e ocupar-nos única e completamente na rendição aos pés de lótus do Senhor Sri Krishna. Mas os homens, com tendência materialistas, são mais atraídos pelas atividades políticas, econômicas e filantrópicas mencionadas no Mahabharata, do que pelo tópico principal, a saber, o Bhagavad Gita. Esse espírito comprometedor de Vyasadeva é diretamente condenado por Narada, que o aconselha a proclamar diretamente que a necessidade primordial da vida humana é compreendermos nossa relação eterna com o Senhor e assim nos render a Ele, sem demora. Um paciente que sofre de determinado tipo de enfermidade está quase sempre inclinado a ingerir comestíveis que lhe são proibidos. O médico competente não faz nenhuma concessão ao paciente, permitindo-lhe tomar um pouco daquilo de que ele deve se abster completamente. No Bhagavad Gita, também se diz que um homem apegado ao trabalho fruitivo não deve ser desencorajado de sua ocupação, pois ele gradualmente elevar-se-á à posição da autorrealização. Isso é às vezes aplicável àqueles que são apenas filósofos empíricos secos, sem compreensão espiritual. Mas aqueles que estão na linha devocional não precisam ser constantemente advertidos nesse sentido. Verso 16. O Senhor Supremo é ilimitado. Somente uma personalidade muito competente, retirada das atividades de felicidade material, merece entender este conhecimento de valores espirituais. Portanto, aqueles que não estão assim bem situados, devido ao apego material, devem ser introduzidos por Vossa Excelência ao caminho da compreensão transcendental, através das descrições das atividades transcendentais do Senhor Supremo. Significado: a ciência teológica é um tema difícil, especialmente quando trata da natureza transcendental de Deus. Não é um tema capaz de ser entendido por pessoas demasiadamente apegadas a atividades materiais. Somente os muito experientes, que tenham se retirado praticamente das atividades materialistas através do cultivo de conhecimento espiritual, podem ser admitidos ao estudo desta grande ciência. No Bhagavad Gita, afirma-se claramente que dentre muitas centenas e milhares de homens, apenas um merece penetrar na compreensão transcendental.
e dentre muitas centenas e milhares de tais pessoas transcendentalmente realizadas, apenas umas poucas podem entender a ciência teológica que trata especificamente de Deus como uma pessoa. Srila Vyasadeva é, portanto, aconselhado por Narada a descrever a ciência de Deus diretamente, relatando suas atividades transcendentais. O próprio Vyasadeva é uma personalidade habilitada nessa ciência e está desapegado do desfrute material. Portanto, ele é a pessoa certa para descrevê-la. E Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, é a pessoa certa para recebê-la. O Srimad Bhagavatam é a ciência teológica suprema, e por isso pode surtir efeito nos leigos, assim como doses medicinais. Porque contém as atividades transcendentais do Senhor, não há diferença entre o Senhor e essa literatura. Essa literatura é a verdadeira encarnação literária do Senhor. Assim, os leigos podem ouvir a narração das atividades do Senhor. De start, eles capacitam-se a associar-se com o Senhor e, então, a se purificarem gradualmente das doenças materiais. O devoto experiente pode, também, descobrir novas maneiras e meios de converter os não devotos, de acordo com o tempo e circunstâncias particulares. Serviço devocional é atividade dinâmica, e os devotos experientes podem descobrir meios competentes para injetá-lo na cabeça dura da população materialista. Tais atividades transcendentais dos devotos a serviço do Senhor podem trazer um novo modo de vida para a sociedade tola de homens materialistas. O Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu e seus seguidores subsequentes exibiram grande destreza a esse respeito. Seguindo o mesmo método, pode-se pôr em ordem os homens materialistas desta era de desavenças, para que haja vida pacífica e compreensão transcendental.